Bom dia, meu nome é Joyce, eu tenho 24 anos. Atualmente eu trabalho como designer numa multinacional aqui em São Paulo. Eu tenho diagnóstico há 2 anos, vai fazer 3 anos agora em agosto, que eu tenho diagnóstico de autismo. E hoje eu vim aqui para falar um pouco da minha experiência de vida e também falar um pouco de toda a caminhada que eu fiz para conseguir superar todos os obstáculos que surgiram na minha vida e que foram fundamentais para conseguir conquistar o que eu conquistei. E antes de começar, uma coisa que eu pensei bastante quando eu comecei a falar sobre o autismo para quem eu queria falar, as minhas experiências, quem seriam as pessoas fundamentais para que eu falasse. Então, essa conversa que eu vou conversar com vocês agora está muito focado não diretamente para o autista, mas para as pessoas que estão em volta das pessoas com autismo. Eu falo isso por experiência. Então, o que eu vou contar aqui, as ferramentas que foram fundamentais para mim, são ferramentas que aplicaram comigo e que deu um resultado, foi um efeito. As pessoas que tiveram a minha volta ficaram a vida inteira aplicando essas duas ferramentas, e por elas aplicarem com precisão e com respeito, delicadeza, eu consegui chegar no estado que eu estou hoje. As ferramentas, eu vou falar logo as ferramentas, e nisso a gente começa a desencadear a conversa como um todo. As ferramentas principais que para mim foram a minha base de vida e que aprendi tanto com meus pais, tanto com os meus educadores e os meus amigos, que as duas ferramentas que, de fato, foram fundamentais na minha vida foi o afeto e o rigor. Para mim, essas duas coisas é a base de Joyce e acho que é a base da vida como um todo, né? Porque a questão do afeto e do rigor. O afeto, a gente... É muito complexo quando a gente fala desse sentimento, afeto, porque existe uma interpretação muito errada dela, né? Quando eu falo do afeto quando é tipo de um sentimento que você dá para o outro sem uma certa projeção, né? E é uma coisa que eu percebo muito em relação pai, mãe e as pessoas que estão em nossa volta, é que gera uma expectativa muito grande do que a gente vai ser. Antes da gente nascer mesmo, antes do filho nascer, os pais criam uma certa expectativa, criam um certo mundo que talvez não seja real quando quando a criança nasce, né? Principalmente quando você cria um certo plano e quando o filho nasce com uma certa deficiência ou nasce com uma certa limitação. Então, todas as expectativas que existem dentro desse lugar acabam meio que se perdendo, né? Meio que se esvaindo e, tipo, que expectativa e que tipo de caminho eu crio depois disso. Então, quando eu falo dessa questão do afeto, tipo você sentir um sentimento genuíno pelo outro, mas sem expectativas nenhuma. É meio que amar o que é real, e não uma projeção ou uma criação de expectativas, né? E isso é muito natural do ser humano, não é somente de pai e mãe, não é somente pais que têm filho com autismo, é natural de qualquer pessoa. Não é simplesmente nesse grupo que existe esse tipo de realidade. Mas essa questão do afeto, de amar o que é real, é fundamental para a gente conseguir evoluir como pessoas. E isso independente de ter autismo ou não. E o rigor, ele entra porque quando existe esse tipo de sentimento, é fundamental também a questão da disciplina. A disciplina, quando eu falo, é de você ter disciplina diante das circunstâncias que você vive, na questão de, um exemplo, tipo, sempre trabalhei com artes. A minha vida sempre foi na área artística e os meus pais, no começo, eles não gostavam muito da ideia, mas eles sempre apoiaram, mesmo não gostando muito.
Mas o que eles me ensinaram, que foi fundamental para mim, é ter foco. Tipo, eu sei que não é uma área que vai dar um retorno muito rápido para você, mas você precisa ter disciplina e ter foco. Então, quando eu falo do afeto e rigor, nesse lugar, é o exemplo dos meus pais. Tipo, eles amaram a realidade que existia naquela circunstância e, ao mesmo tempo, me deram a questão de ter disciplina para ir até o fim. Um professor meu, ele fala, se você quiser andar, você vai andar e, tipo, você não vai olhar para trás nem para pegar impulso. Você vai. Então, a disciplina nessa questão é nesse sentido. E como isso entra na questão do autismo, na questão das circunstâncias reais de muitos familiares? Na questão que, tipo, a pessoa que tem autismo, a pessoa que tem diagnóstico, vou falar em relação à minha experiência de vida, é que existem muitos obstáculos de comunicação, existem muitos obstáculos de como me comunico e de como me relaciono com o outro. Isso foi muito, muito complicado para mim até os meus 16 anos de idade. E eu comecei a criar uma certa experiência fora de casa. Comecei a fazer teatro na época. E essa questão do teatro em si foi muito importante para conseguir criar novos paradigmas, né? Então, eu comecei, através do teatro, a desenvolver minha comunicação, a falar em público, e concluindo todas essas experiências que eu tive, tanto no teatro, fiz música também durante um certo tempo, tanto na faculdade, é que a questão da questão da realidade em si, a realidade, ela... Acho que os rótulos, para falar de fato, tipo, eles estão muito apegados a rótulos e a questões de laudo, a questão de CID, que quando a gente faz algo diferente, simplesmente meio que assusta, né? É um pouco assustador, tipo, você... Eu acho que é muito difícil para mim explicar tudo isso, porque... Mas, voltando no começo, desculpa, desculpa, gente, aqui é muito difícil para mim contar essas experiências, mas eu vou continuar, vou tentar voltar para o meu... Pelo que eu estava falando, que acho que acabei perdendo a linha de raciocínio, para falar a verdade. Mas a questão do diagnóstico em si é uma coisa que prende muita gente. É uma coisa que limita muita gente. Eu não fiquei presa e não me senti limitada diante das circunstâncias da minha vida, porque eu fiquei durante 21 anos achando que não tinha nada. Então, eu fui para a escola e consegui ser as melhores alunas. E, ao mesmo tempo, eu era vítima de bullying. E isso foi muito complicado para mim na minha vida. Mas o fato de achar que não tinha nada, eu senti mais coragem de encarar as dificuldades. Então, quando eu falei tudo aquilo da qual eu perdi a linha de raciocínio, era para chegar nesse objetivo, né? Que a disciplina, o afeto, o rigor, eles estão nesses lugares de você não ter medo de simplesmente... De você não ter medo de simplesmente superar obstáculos, né? Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a ver as características que existiam dentro do diagnóstico do autismo e as minhas características pessoais. Eu comecei a meio que me engessar, né? Eu falava assim, eu não posso isso porque eu tenho um diagnóstico de autismo, eu não posso aquilo porque eu tenho um diagnóstico de autismo. E depois eu parei para pensar e, tipo, eu fiquei durante 21 anos da minha vida sem sem me manipular em relação a isso. Por que eu vou ter que me manipular agora? Por que eu tenho que me forjar agora?
eu fiquei 21 anos sem precisar disso. Eu terminei a primeira faculdade sem o diagnóstico. E nunca peguei um ADP. Por que agora eu vou ter que ficar, tipo, me manipulando para fazer algo que talvez não faça sentido para mim? Então, desse lugar, também existe a questão do acreditar também. O afeto e o rigor, ele é um tipo de sentimento de consciência. E quando existe a união dessas duas coisas, existe a questão da consciência, você ter consciência de si mesmo. E a pessoa que está do lado também ter consciência do que é aquela pessoa que está lá, naquele lugar. É um tipo de afeto com consciência, porque quando a gente ama sem consciência, o amor sem consciência, ele machuca. E esse tipo de sentimento que não tem a consciência, ele machuca muito. E eu vejo que é muito isso que acontece na realidade atual de muitos familiares. É um tipo de sentimento que não é consciente. É um tipo de afeto que não existe uma certa consciência de fato. E o fato de eu ter conseguido chegar nesse lugar foi a questão que meus pais sempre tiveram consciência da minha condição, mesmo não sabendo o que era, mas mesmo assim nunca me deixaram que eu que eu me limitasse por causa disso. Eu sempre tive dificuldade de me comunicar, eu sempre tive dificuldade de interagir com as pessoas, mas os meus pais, os meus amigos, os meus educadores tinham a consciência disso e, em vez de, tipo, me resguardar, eles simplesmente me colocaram no desafio em si mesmo. Eles sempre me desafiavam o tempo inteiro, e isso foi fundamental. E eu sei que existe muitos graus de autismo, eu não posso falar por todos os autistas, é difícil, talvez, falar isso para uma mãe que tem um filho com autismo severo, mas se eu for tentar ver a referência que eu tinha no passado e hoje, meu estado de condição, ele mudou muito. As pessoas não acreditam como eu era no passado, as pessoas que convivem comigo hoje. E as pessoas que convivem comigo desde quando eu nasci, simplesmente falam, você mudou muito, Joyce. Pro lado bom. E esse mudar foi por causa dessa questão de eu ser desafiado o tempo inteiro. Porque as pessoas tinham a consciência de que eu era, mas nem por causa disso eles não me deixaram de me desafiar. Hoje, atualmente, eu tenho 24 anos e estou morando sozinha em São Paulo, sem meus pais. Há 3 meses. E é muito difícil encontrar alguém que esteja na minha condição, que esteja se virando sozinha em um estado e os pais estarem em um outro estado. Eu sei que esse desafio atual de estar morando sozinha também foi uma decisão dos meus pais, porque eu estava numa zona de conforto e eu não queria ir com eles também para o Nordeste, porque o que eu faço do trabalho é muito na região Sudeste mesmo. Tipo, quando eu conversei com a minha mãe em relação a isso, ela falou, eu tô deixando o coração na mão, porque eu não queria deixar você aqui. Mas eu sei o quanto vai ser importante essa nova fase na sua vida sem a gente, para você evoluir cada vez mais. É importante, tipo, deixar que você evolua. Você evoluiu muito em outras circunstâncias. E acho que essa circunstância é um novo desafio para você evoluir cada vez mais. E meus pais, de fato, eles me deixaram com um sentimento de não querer me deixar, mas eles sabiam o quanto isso era importante para eu acabar evoluindo mais. Eu já passei por alguns perrengues já nessa mudança, mas isso está sendo fundamental para conseguir chegar em um outro lugar que eu não chegaria se não tivesse nessa situação. Então, uma outra coisa que nesse meio como um todo, que é fundamental, e acho que não é somente uma pessoa com autismo, mas qualquer ser humano, e a coisa que a gente foge muito atualmente, é que é fundamental a gente sentir angústia. E é fundamental a gente sentir uma certa dor, um certo desconforto.
Eu vejo que as pessoas tentam fugir disso, né? E não é somente o autista que foge disso, é qualquer ser humano. A gente tem pavor de se sentir desconfortável, a gente tem pavor de sentir dor, a gente tem medo de sofrer. Mas toda essa caminhada que eu tive não foi fácil, porque tinha muitos desafios e eu sofri muito para tentar entender quais eram os desafios que me davam, que passavam para mim. E os desafios eram propositais. Não era tipo uma surpresa. Às vezes o meu professor ele chegava e me desafiava mesmo com questões de exercícios, de eu fazer teatro, ele passava exercícios que tinha a ver com resistência corporal. E tinha vezes que eu não conseguia ter aquela resistência. Mas ele me desafiava para conseguir superar aquilo. Então, eu percebo hoje o quanto é fundamental estar nesse lugar. Porque é num desconforto, é no sofrimento e é na dor que a gente encontra soluções. Que a gente encontra outras alternativas e outras variáveis para a gente conseguir superar aquele desafio. Quando a gente está na zona de conforto, quando a gente está bem, a gente não pensa nisso. E a gente fica em um estado. A gente fica num estado que a gente não evolui. A evolução, ela simplesmente está na dor. Infelizmente, ela está na dor. Porque é no desconforto que você quer mudar, é no sofrimento que você quer fazer a mudança. E eu vejo que muitas pessoas tentam se privar disso e tentam privar os outros também deles viverem isso. Se meus pais fossem outros, meus pais não me deixariam sair de casa por ter essa dificuldade de comunicar. Meus pais não me deixariam aqui sozinha, aqui em São Paulo, por talvez ter medo por causa das características do meu diagnóstico, da fato de ser ingênua, do fato de entender as coisas no sentido literal. Então, como uma pessoa que tem uma certa ingenuidade vai conseguir se virar sozinha? Tentando. Colocando no fogo mesmo, infelizmente. Porque se não for assim, a gente não acaba talvez encontrando outras formas de enxergar o mundo. O mundo ele é muito grande e o mundo ele é infinito. E por ele ser infinito, pelo universo, pelas todas as circunstâncias que existem dentro desse lugar que a gente está infinito, o enxergar a vida, ela é muito infinito e individual de cada um. É muito individual. E o fato dos meus pais terem respeitado isso, deles verem que, de fato, eu enxergava o mundo de uma forma diferente e de enxergar a vida e as circunstâncias de uma forma diferente, eles simplesmente me influenciaram a fazer isso, mesmo eles não concordando. Tem muitas coisas que meus pais discordam de mim, diante de muitas coisas. E de como as coisas são. Mas nem por causa disso eles me privaram. Nem por causa disso eles falaram não, porque eu não concordo. Eles simplesmente falavam assim, você vai, mas se você se quebrar e se você machucar, as consequências são suas, não serão minhas. Não serão minhas. E isso foi fundamental, ter isso dos meus pais. Meus pais sempre falaram isso. Vai. Mas se você se machucar, se você se quebrar, as consequências são suas. Não vai ser minha. Meu pai falava, não vai ser meu e nem da sua mãe. Vai ser sua. E eu agradeço muito ao meu pai de ter feito isso por mim, de verdade. Porque se não fosse dessa forma, se não fosse nesse lugar de ele simplesmente me enxergar quem eu era de fato, e de ter me respeitado e de ter me desafiado, eu simplesmente não estaria fazendo o que eu faço hoje, morando sozinha, trabalhando, formada, e tendo uma certa popularidade, de fato, e um ciclo muito grande de amigos, assim, imensos, e
E foi pelo fato do meu pai simplesmente falar o tempo inteiro para mim, vai, vai. Só isso, só vai. Se você se quebrar, as consequências serão suas, não serão minhas. E é engraçado que depois que ele começava a falar isso, antes do meu diagnóstico, ele falou que fez sentido para ele depois que eu recebi esse diagnóstico. Depois que eu recebi esse diagnóstico, ele aumentou mais, ele criou mais essa postura. Ele viu o quanto essa postura que ele tinha, e que a mãe também apoiava, eles viam que o quanto foi importante eles agirem dessa forma. E eles acabaram aumentando mais, como posso dizer, eles reforçaram bem mais essa postura deles depois que eu tive o meu diagnóstico. Depois que eu tive o meu diagnóstico, acho que foi um alívio em muitas questões. E meus pais também não entendiam por que agia daquela forma. E quando eles tiveram consciência, e eu tive consciência por eu agir de uma forma que eles não concordavam, eles simplesmente compreenderam, de fato, qual era a dinâmica da Joyce, de fato, e eles compreenderam que o fato deles terem aplicado essa forma, essa questão do o amor que é consciente, eles viram o quanto deu certo. E eles aplicam até hoje isso em mim. E eu falo, a base da minha vida está nos meus pais, está em amigos que, de fato, estão até hoje comigo e que me ajudam em muitas coisas em relação às circunstâncias da qual eu vivo. A minha base está nesses lugares, está nesse amor consciente que eu recebi a vida inteira, da minha mãe, do meu pai, de amigos, de professores que, para mim, são minha referência, minha inspiração de vida. Eu tenho muito professor que eu tenho um imenso carinho, porque eles nunca passaram a mão na minha cabeça. E eu sou muito grata a esses professores também que estiveram na minha caminhada. E é uma mensagem que eu quero passar aqui para vocês, pais, educadores, profissionais da saúde, todas essas pessoas que estão engajadas para tentar melhorar o mundo da pessoa com autismo, simplesmente não podem elas. Se elas acreditarem que elas têm capacidade de voar, deixe elas voarem. Porque foi o fato das pessoas acreditarem que eu teria a capacidade de voar que eu voei. Às vezes a gente tem medo, mas o medo ele só existe quando a gente simplesmente não supera elas. Quando a gente supera, o medo não existe. Eu tenho muito medo, né? Eu não posso dizer que depois de tudo o medo simplesmente não existe mais. Eu tenho medo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho medo de tudo que está acontecendo na minha vida e minha volta. Eu não posso dizer que a minha vida é um paraíso hoje, porque não é. Existem muitas circunstâncias da minha vida o tempo inteiro. Mas o que me dá segurança, mesmo tendo medo, é o fato de ter a capacidade de olhar lá para trás e pensar o que eu fiz naquela época para superar aquele medo. E hoje eu gosto disso, eu tenho um grande tesão de enfrentar esses medos. Eu tenho uma certa força que simplesmente acho que não teria se não tivesse me colocado nesse lugar. A gente fala que a sociedade, as políticas públicas não tá nem aí para nós, de fato não tá nem aí. Mas nem por causa disso que a gente tem que simplesmente se esquivar e tipo, se amedrontar diante das circunstâncias. Eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública, tendo autismo e tipo, nem por causa disso eu me amedrontei. Fui lá e enfrentei. Tinha muito professor meu que não entendia, que não me compreendia. Já bati boca com o professor na sala de aula porque era uma aluna muito evoluída. Eu acho que o fato de quando eu gostava de algo, eu tinha, de fato, uma inteligência um pouco em cima da média. E tinha matérias que eu não gostava nem um pouco e que ia muito mal. E os professores não conseguiam compreender. Tipo, isso foi uma certa dualidade que foi desgastante na época de escola. Mas nem por causa disso eu desisti
e nem por causa disso eu coloquei culpa nessas pessoas. Porque, primeiro, elas não sabiam o que eu tinha. Nem eu sabia o que eu tinha. Ninguém sabia. E segundo, são experiências muito individuais de vida e, tipo, eu não posso culpar o outro por aquilo que ele não conhece. Talvez uma palestra como essa, um congresso como esse é fundamental para a gente conseguir dizimar conhecimento do que é o autismo e do que é o que é a vida de fato, porque o autismo é simplesmente um CID, porque a humanidade ela não pode ser definida por causa de um diagnóstico. A humanidade de ninguém deve ser definida por uma pigmentação de cor, ou por uma opção sexual, ou por uma deficiência. Não pode ser definida por causa de um rótulo. Rótulos são feitos para embalagens, para a gente colocar em supermercado, não para pessoas. Rótulos não são feitos para isso. E eu vejo que as pessoas se apegam muito nesses rótulos. E tipo, quer esperar que a sociedade como um todo aceite. E, tipo, a sociedade não vai aceitar. Se a gente não tiver capacidade de aceitar nós mesmos. A primeira ferramenta para a gente conseguir desconstruir essa sociedade que a gente vive, que é desumana, é desconstruindo nós primeiro. Não adianta a gente pensar em políticas públicas se a gente não pensar em humanidade, se a gente não pensar no afeto e não pensar no rigor. Não pensar em casa. A base de uma sociedade está em casa, está na educação, está no carinho que você tem para o seu filho. Uma coisa que eu tenho uma grande consideração pela minha mãe, que todo dia, mesmo eu estando aqui em São Paulo, todo dia que ela liga para mim, uma coisa que é ritual dela. A vida inteira foi assim. Ela nunca deixou um dia de dizer eu te amo para mim. Um dia sequer. Ela poderia estar muito ferrada comigo, ela poderia estar muito brava comigo por ter aprontado, porque, tipo, já fui adolescente, já fui jovem, tipo, já tive esses momentos. Ela poderia estar muito pé da vida comigo, mas ela nunca deixou de dizer eu te amo, mesmo estando pé da vida comigo. E é isso que é importante numa questão social. É uma coisa que eu aprendi, que quando o filho ele é amado pelos pais em casa, ele tem capacidade de amar o outro quando cresce. Ele não vira egoísta. Ele não vira excêntrico. Uma coisa que meus pais sempre me ensinaram que é muito importante você sempre dividir o que você tem com o outro. Eu e meu pai, uma das coisas que a gente mais amava fazer juntos era trabalho filantrópico. De orfanato, de asilo, de fazer trabalho social para ajudar o outro. É uma coisa que eu e meu pai tinham mais em comum, assim. A gente somos muito parecidos, mas tem coisas que, tipo, fica mesmo, assim, que a gente fala, é nosso, é de nós dois. E uma coisa que eu percebi que eu tenho muito em comum com meu pai é essa questão da filantropia, de, tipo, não ser egoísta, de pensar simplesmente que o mundo gira em torno de você, mas que gira em torno de um todo, não é somente de nós. E é isso que fica, né? E acho que uma coisa que eu gosto de pensar muito é quando eu morrer, o que vai ficar aqui de mim? Não vai ser um iPhone que vai ficar aqui de mim. Não vai ser um computador ou um carro do ano que vai ficar. São aquilo que eu vou fazer e dar para o mundo, de fato, como da parte da humanidade como um todo. E não da parte material, porque o material, ela simplesmente vai ficar, mas ela não vai ter significado nenhum. O significado é o que a gente deixa mesmo para os outros. Então, eu sempre falo que quando uma pessoa, um ente querido nosso morre, ele não morre de fato. Porque o que ele deixa é uma coisa que se eterniza. É uma coisa que vai ficar para o resto de toda a eternidade. Vai ficar para sempre. Então, é fundamental que a gente se preocupe o que a gente vai deixar para o mundo. Eu acredito que qualquer ser humano que esteja aqui, nesse mundo louco, tem um objetivo de mudar alguma coisa. E não precisa fazer uma mudança incrível.
Mas o fato de talvez você mudar, talvez o fato de você ajudar uma pessoa a atravessar na rua, o fato de você sentar na praça e conversar com um morador de rua, já é o suficiente. A gente sempre pensa em coisas grandes, mas eu percebo que as coisas mais importantes da vida estão nas minúsculas, nas coisas que a gente não consegue enxergar. A gente sempre quer tentar alcançar o impossível, sendo que o sentido não é isso. O sentido está do lado, está no aqui ou agora. A gente sempre pensa no futuro, a gente sempre pensa no que vai acontecer, sendo que o futuro não existe, o que existe é aqui, é o presente, é aqui. Então, por que eu vou me preocupar com um negócio que nem existe ainda? Por que eu não posso me preocupar com o meu pai que está aqui do lado, com meu filho? Por que eu não posso pensar no meu filho aqui agora e não daqui quando ele vai ser 10 anos? Daqui 10 anos ele pode, sei lá, fazer um monte de coisa, mas ele está aqui. Ele está com dificuldade, ele está com uma limitação. O que eu posso fazer aqui agora para ajudá-lo? Ah, entrou em crise, o que eu posso fazer? E eu falo uma coisa, eu sou uma pessoa que de vez em quando entra em crise. E falo que, para mim, as pessoas que me acolheram na época de crise são as pessoas que, de fato, tiveram uma certa sensibilidade de me abraçar, de demonstrar um carinho nesse momento muito difícil. Isso acalma muito. Eu não posso falar por todas as pessoas que têm crises, mas, pelo menos para mim, o remédio que, para mim, que cura na hora é um abraço. É uma palavra de acolhimento. É esse tipo de coisa que de fato faz com que eu amenize toda essa tensão e acho que ameniza ameniza a tensão de qualquer pessoa. A gente às vezes tenta procurar soluções na área farmacêutica, com antidepressivos, com remédio de insônia, com psicoterapia, de fato é importante, eu também tenho esses acompanhamentos, mas eu acho que o fundamental de tudo é esse acolhimento que você dá pelo outro. Uma coisa que aprendi que o homem, ele sente saudade de si mesmo, ele sente que o homem precisa do outro. E esse é o remédio fundamental para curar qualquer tipo de dor que existe dentro de nós. A cura de todas as angústias que existem dentro de nós está no outro. Quando o outro está aberto para fazer esse tipo de ligação. E essa é a minha mensagem. Desculpa se eu acabei meio que baralhando um pouco a minha cabeça, que para mim, mesmo me comunicando, é muito difícil organizar meu raciocínio lógico, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria. A mensagem fundamental é que vocês coloquem na vida a questão do afeto, a questão da humanidade como se na base da vida. É fundamental. É a ferramenta fundamental. Não adianta você pensar em questões públicas, em questões partidárias, em questões de bandeiras de minoria. Não adianta você pensar nada disso se você não pensa em questão da humanidade como um todo. E a humanidade não é simplesmente com isso. E somos muito pequenos, somos muito sensíveis e frágeis diante da circunstância da vida como um todo. Então, vamos tentar fazer que cada momento seja único. E essa questão de ser único está nas coisas mais pequenas. Talvez o fato de você levantar todo dia e virar para a pessoa, pelo seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para qualquer pessoa que você tem consideração e falar eu te amo. Eu falo isso porque eu sempre falo isso para mim e eu sei quanto isso é importante, quanto isso é transformador. Às vezes eu estou mal, minha mãe chega lá e fala eu te amo. E isso me fortalece de uma forma que no outro dia eu saio e quero abraçar o mundo, eu quero fazer coisas que eu acho que não faria se não fosse essa pequena gesto da minha mãe, mesmo estando em outro estado, estando longe de mim.
Eu já tive momentos bem difíceis, né, nesse tempo que eles estiveram fora. E o fato dela falar todo dia que me amava é fundamental para eu conseguir continuar em frente com todas as dificuldades que existem na vida. Então, o que eu falo, a ferramenta principal sim, são o afeto e o rigor. E resumindo, é o amor como um todo que você tem pelo seu próximo e principalmente por você. Porque não adianta você querer amar o outro se você não conseguir, de fato, se acolher. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo falava, para você amar o outro, você tem que primeiro se amar. Porque o significado está nisso. Não existe outro remédio para a gente curar a sociedade doente se não for através do amor, através do afeto e através do respeito e da compreensão que você tem pelo seu próximo. É isso. Ótimo, Joyce. Um belo depoimento, né? Muito emocionante, incrível sua história. Eu acho que todo mundo aqui que assistiu e que poderá assistir depois na gravação do YouTube vai se emocionar com sua história. A gente percebeu que em alguns momentos você realmente se emocionou, porque realmente é uma história muito incrível. Mas assim, a gente vê que é real, é verdadeiro. E por tudo que você passou, né? Então, desculpa, eu em nome do Ken Game, né, da organização do evento como um todo, agradecemos sua participação, seu depoimento. Eu creio que todos que assistirem, que vão assistir, vão gostar muito, tá? E agora, eu mandei um link para tu pelo Facebook, vê se tu consegue acessar aí, que tem um link pro chat, onde o pessoal fez algumas... Tu recebeu aí no Facebook? Ah, sim. Pronto, aí tu vê se tu consegue abrir, aí vai aparecer o chat aí. Aí teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. Você conseguiu acessar? Acessei. Eu vou ler e vou... Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu posso falar aqui ou respondo pelo chat? Pode falar por aqui mesmo. Pode ler em voz alta se quiser. Tá bom, deixa eu ver aqui. Tem uma questão aqui. A Joselma falou sobre a questão melhor o espectro, né? Uma coisa que eu consigo como terapeuta, né, é que antigamente existia 2 grupos na questão do autismo, que era o autismo, que estava mais característica do autismo severo, e a questão do Asperger, que estava dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu não sei se faz 2 ou 3 anos que acabaram unificando tudo, né? Então, hoje, tanto a pessoa que tem Asperger como a pessoa que tem autismo severo está no mesmo grupo e a gente acaba denominando agora todas as pessoas com autismo. Deixa eu ver aqui se tem algum... como foi para você... Foi do Heraldo Guerra. Como foi para você receber o diagnóstico com 22 anos? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Olha, essa história de tipo de receber o diagnóstico com 22 anos foi muito complicado porque na época que eu recebi o diagnóstico eu estava com depressão. Então, eu achava que poderia ser bipolaridade, pensei até na possibilidade de ser borderline. E tipo, eu recebi o diagnóstico porque antes de receber o diagnóstico, eu estava numa depressão tão ferrada que eu quase pensei em me suicidar. Então, foi muito difícil para mim na época, porque eu pensei em todas dessas circunstâncias, mas também, ao mesmo tempo que eu recebi o diagnóstico, foi um grande alívio, porque eu pude compreender o fato, porque eu estava sofrendo naquele instante, naquele momento. E foi meio difícil no começo, porque eu não sabia nada do que era autismo, eu tinha uma visão muito estereotipada do que era o autismo. Uma coisa que eu detesto, o pessoal exige tanto que a mídia faz a representação das minorias. Tipo, a representação que a grande mídia faz é muito superficial. Me lembro que teve uma novela que abordava o autismo e achava que o autismo era somente aquilo que era abordado. E depois que eu descobri, de fato, que eu estava nesse lugar também e comecei a ver a questão da personagem e, tipo, via que não tinha nada a ver comigo, eu fui tentar correr atrás. Depois disso, eu comecei a fazer terapia, aí a minha terapeuta me indicou para especialista em autismo, e que foi fundamental
tipo, ter essa terapeuta como base também. Sem dizer que meu psiquiatra também tem um diagnóstico de autismo. Então, ele também foi muito importante, ele é importante até hoje para mim, ele é uma inspiração para mim também, que ele é psiquiatra, trata pessoas com autismo e ele é autista. E para mim é incrível sempre conversar com ele sobre tudo em relação à vida, porque por ele também estar nesse lugar da qual eu estou, ele eu não sei o que dizer do meu médico em si. Ele é uma pessoa completamente incrível. Ele é médico do sistema público de saúde, eu tenho um convênio médico, mas eu prefiro ficar no sistema público de saúde para passar com ele, pelo o fato dele ter mostrado o quanto a questão do autismo não é simplesmente... A dificuldade do autismo não está na questão daquilo que a gente é simplesmente um signo, um rótulo que a gente não deve se apegar. Então, quando eu pensei, então essa questão do diagnóstico foi fundamental, por causa que consegui compreender melhor quem era Joyce, e é isso, assim, quando eu pensei em muitas coisas na época, eu tinha uma visão muito, muito pequena, mas eu consegui entender depois tudo isso e conseguir construir a vida que eu tenho hoje. O Heraldo também perguntou, deixa eu ver, você sente algum preconceito ou situação incomodada no seu ambiente profissional? Como você supera e faz com que as pessoas entendam você? Bem, uma coisa que eu acho que talvez um preconceito que eu sinta muito é o inverso. E que acho que é pior do que a pessoa que está dentro, que sofre qualquer tipo de preconceito. Pelo fato de eu me comunicar bem, pelo fato de ter uma boa desenvoltura, as pessoas acham que eu não tenho nada. E isso também é um grande erro. As pessoas simplesmente consideram uma certa deficiência quando ela consegue ser tangível aos olhos. Quando você enxerga e, tipo, aquela pessoa mostra nas características, talvez na fisionomia ou talvez no corpo, que talvez ela tenha uma deficiência. E eu não estou falando somente em um aspecto, assim, profissional, algo do tipo, mas no aspecto como um todo. Tipo, eu fico muito pé da vida, é uma coisa que me incomoda muito, as pessoas, tipo, nossa, você não parece que tem autismo. E é aquilo que eu falei, tipo, você precisa do rótulo para simplesmente você se denominar quem você é. Tipo, de fato, eu não me apego ao autismo, eu me reconheço também como Joyce, mas eu tenho consciência que o autismo é uma exceção de mim. Eu não posso, tipo, falar que a Joyce com outras circunstâncias, porque o autismo também me deu essa circunstância. Foi através do autismo que eu adquiri o hiperfoco, através do hiperfoco eu consegui trabalhar com artes, e tudo isso me ajudou a criar a questão profissional que eu tenho, que eu tenho hoje, que eu conquistei hoje. Então, me incomoda muito essa questão do preconceito que as pessoas têm pelo fato de eu, aparentemente, não ter nada, simplesmente me tratar, talvez, como uma pessoa comum. Igual, um exemplo, eu estava na faculdade, eu comecei a faculdade esse ano, acabei trancando por algumas questões pessoais, mas uma coisa que achei fundamental dentro da faculdade e que eu tento sempre passar depois dessa experiência é que eu tenho uma dificuldade com escrita muito grande. Acho que devido ao diagnóstico que eu tenho uma grande dificuldade com escrita, com redação. E eu falei para minha professora de sala de aula, Fabi, eu tenho dificuldade de escrita, me ajuda. Ela simplesmente entendeu que eu tinha uma limitação e ela simplesmente aplicou uma metodologia diferente para eu conseguir desenvolver aquilo. E foi incrível, porque, tipo, eu consegui fazer o trabalho e ela chegou para mim me dando feedback falando que foi o melhor trabalho da turma, pelo fato dela ter aplicado diferente aquilo. Então, é fundamental
que as pessoas tenham consciência, talvez a Joyce aqui tenha um certo tipo de deficiência, para que não que me tratem como coitadinha ou como vítima, mas entender que como eu enxergo as circunstâncias da vida de uma forma muito diferente, a aplicação e o método das coisas também deve ser aplicadas diferentes. Não deve simplesmente talvez aplicar como todo mundo aplica, me tratar como igual a todo mundo, porque eu não sou igual a todo mundo e ninguém é igual a ninguém. Uma coisa que eu sempre luto não é por direitos iguais, é por direito de justiça. Um exemplo maior talvez tenha um muro. É uma coisa que eu vi acho que no Facebook uma vez. Tem um muro e do lado do muro tem o estádio e do outro lado do muro tem 3 caras. Só que, tipo, cada um tem uma estatura diferente. É como se o muro fosse isso daqui e somente esse dedo aqui enxergasse o jogo. Os outros 2 não enxergam. E no lado deles tem 3 caixas. E tipo, o que eles fazem? Se for pensar na questão de direitos iguais, cada um vai receber uma caixa. Os 2 primeiros, os 2 que, tipo, são maiores, vão conseguir enxergar. Só que o menorzinho não vai conseguir enxergar ainda o jogo através do muro. Qual seria a lógica? Já que um já enxerga esse jogo, o menorzinho ele deveria receber 2 caixas para conseguir enxergar e o outro, que é um pouco maior do que ele, uma caixa para poder enxergar. Porque, se eu pensar nessa lógica, isso que talvez é importante. A justiça, de você tratar, talvez, uma dificuldade, uma limitação do outro com uma certa individualidade, e não como um todo. Porque são experiências muito individuais, são experiências muito particulares de cada um, que não deve ser aplicado para todo mundo. Então, se eu falar que ainda sofro preconceito, eu sofro preconceito nesse sentido, pelo fato das pessoas acharem que eu sou como todo mundo, sendo que eu não sou como todo mundo. E acho que é uma das grandes dificuldades das pessoas com autismo. Mesmo se a gente pegar o histórico do Einstein, ele foi um cara que sofreu muito em época de escola, em época de faculdade, até ele se tornar o grande gênio mesmo da física. Ele acabou meio que suando um pouco a camisa para conseguir chegar onde ele chegou. Porque eu falo que talvez eu sinta um pouco na pele o que o Einstein sentia na época de escola, na época que trabalhava, na época que ele fazia tudo. Porque eu não penso como todo mundo. Não que eu seja um gênio como Einstein, mas de fato, eu enxergo o mundo e as circunstâncias de uma forma muito diferente. Então, eu acho que isso deve ser respeitado. E, infelizmente, ainda, em alguns lugares, eu não sinto que esse respeito seja aplicado com precisão. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Bem, as perguntas que, de fato, que tiveram foi essas. A maioria foi comentários mesmo em relação ao que eu falei. Mas é isso. Se vocês tiverem outras perguntas, você tem, Nicolas? Ou outra, se quiserem fazer outra pergunta, eu estou disponível. Eu creio que... Deixa eu ver aqui no chat. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Deixa eu ver. Foi isso mesmo. Teve as 2 perguntas, as 3 perguntas do Heraldo. É isso, Joyce. A gente só tem a agradecer sua participação, tá? Eu que agradeço pelo convite. E a gente vai estar disponibilizando depois o link para você ter acesso, para poder compartilhar nas redes sociais, com outras pessoas, tá? E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado pelo seu depoimento, pelas suas informações e ter contado sua história para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Até mais. Bom dia e bom domingo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal.